Vamos aplaudir de novo, gente? Nós vamos isso? Muito bem, gente. Então, esse aqui é o meu discípulo querido, Léo, lá de Curitiba. Glória a Deus, hein, Leozão? Esse garoto aqui tem um testemunho fantástico. Tá bom? É um prazer receber ele aqui. Aí. Ótimo, foto professor. Inclusive, minha esposa está aí, não tá, né? Eu vou tentar mandar, eu vou mandar no WhatsApp uma foto dele, algumas fotos que eu vou botar ali no telão, tá? Vou mandar para a tia dele, minha esposa não lembra se ela conseguiu botar para a tia, eu vou mandar para você. Gente, então o Léo vai dar o testemunho dele para nós fechar a série Salvos, ok? Ele vai contar exatamente isso, né, Léo? Quem tu era, mas conta mesmo, não economiza. Vai edificar os parabéns aqui. Todo, o experimento tem meia hora, tem 30 minutos. Glória a Deus. Glória. E também não economiza, tá? Fale com a necessidade e também quem se torna. Amém? Como você? Oi? Comigo junto aqui? Pode. Pode, eu vou fazer sozinho. Pode. Boa noite. Meu nome é Léo Vera. Eu não vou falar meu nome. Fala meu nome inteiro. Vocês não vão assustar. Não, tem que falar. Inteiro? Não, fala teu nome. Nome? Só você responde, Léo. Então tá. Ó, meu nome então é Eleutério de Souza Neto, mais conhecido como Léo Vera. Antes de começar meu testemunho, eu gostei. Quem foi que falou em línguas aí? Tá na unção. Antes de começar o meu testemunho, primeiramente eu quero agradecer a cidade de Panambi por me receber com tanto carinho, amor. Eu falei para o pastor que no momento que eu entrei em Panambi, eu senti uma presença de Deus. Fui bem acolhido em todos os lares que eu fui aqui. Nossa, comi demais. Cara, vocês estão loucos? Meu Deus, cara, eu vim para cá descansar e vou voltar, acho que, né, Lucas? Acho que mais uns 5 quilos, né? Tá louco, mas eu quero agradecer a todos vocês. Eu já amo vocês, tá? Muito obrigado por tudo que vocês fizeram comigo aqui. Eu vim para descansar e acabei saindo daqui com a missão. Eu vou levar mais serviço agora, mas tudo bem. A glória é a honra de Deus. Então tá, vamos lá. Bom, o meu testemunho ele começa no ventre da minha mãe. A minha mãe conta que quando ela estava com entre 7 meses e 8 meses de idade, nós tínhamos uma prima na nossa família que ela se endemoniava. Ela estava de boa assim, daqui a pouco começava a virar o zoinho e falar em línguas estranhas, né? Uma língua do diabo, no caso. Né? E uma vez eles estavam reunidos numa cozinha lá, minha mãe grávida de mim estava de pé perto de uma pia que ela conta. E a minha prima estava sentada, de repente ela levantou, pegou uma faca e pegou essa faca e foi para cima da minha mãe. Quando ela chegou na minha mãe, ela olhou para minha mãe e falou: ó, você só não vai morrer hoje porque esse que está no teu ventre é o escolhido do Senhor. Minha mãe conta essa história e quando ela contava essa história, eu falava, lorota. Mas enfim, eu fui entender isso depois que eu aceitei Jesus. Então, eu quero falar para vocês que eu me envolvi com drogas durante 20 anos da minha vida. Eu trabalhei para o diabo. E eu pesquisei, depois que eu vim para Jesus, eu fui pesquisar porque o meu chamado é justamente para trabalhar com jovens, trabalhar com adolescentes, trabalhar com moradores de rua. Eu já faço alguma coisa nisso aí lá em Curitiba. E eu fui tentar entender o porquê que a gente usa droga. E 90% das pessoas que vão para as drogas, geralmente 2 motivos muito assim, importantes na vida. São 2 áreas da vida, que é a área financeira e a área sentimental, mais a área sentimental, principalmente com os homens. Eu fui estudar isso, né? Porque eu queria entender, né? Eu cheguei para Jesus uma vez e falei: Senhor, eu vejo tantos adolescentes, né? Na igreja, as crianças na escolinha dominical, por que eu não tive essa chance? E Jesus me falou assim: cara, eu precisava que você passasse por isso. Então isso começou quando eu tinha 9 anos de idade. Eu morava com meu pai, com minha mãe. Nós éramos uma família normal. Meu pai não é muito importante na minha vida, minha mãe também. E eu lembro que meu pai chegava, ele brincava com a gente, ele brincava de bolinha de gude, ele brincava de, não sei se vocês conhecem, bets aqui, brincadeiras antigas aí. E isso era muito bom para nós, para mim e para o meu falecido irmão. E com os 9 anos isso foi tirado de mim. Meu pai, infelizmente, ele era alcoólatra,
E ele chegou a bater na minha mãe algumas vezes e isso cansou minha mãe, normal. E minha mãe um dia decidiu em sair de casa, pegou eu e meu irmão e foi para casa da minha avó. Isso aí foi muito impactante na minha vida, por quê? Porque é como se tivessem tirado meu pai. Por mais que meu pai chegasse bêbado mais vezes do que são, mas às vezes que ele estava sóbrio, ele era meu pai. Ele era a coisa mais importante, ele brincava comigo, ele era meu herói, ele era tudo. Isso foi tirado de mim. Então eu vim carregando isso comigo até meus 17, 18 anos. E nessa fase de 9 anos até os 17, é a fase onde eu acho que a família, tanto a mãe como o pai, elas são importantes na vida do ser humano. Porque você tem os ensinos da mãe, em você saber respeitar uma mulher para o homem quando casar, e da mulher respeitar o homem quando casar, e do pai em fazer o filho ser homem, né? E a filha amar, né? Porque pai é meio puxado de filha, né? Eu tenho minha irmã lá, eu vou falar uma coisa, né? Mas tudo bem, glória a Deus. Então, assim, com os 11 anos, com os 9 anos de idade, eu fui obrigado a entrar quase no lugar do meu pai, onde eu cuidava de uma casa, para minha mãe trabalhar, eu cuidava do meu irmão, e eu, tipo assim, minha mãe, eu tinha que fazer tudo em casa, era limpar, lavar roupa, galera, para vocês terem ideia. Então, era quase uma doméstica, né? E minha mãe cobrava muito isso de mim. E assim, então tirou um pouco isso do quê? Daquela coisa de poder brincar, de uma criança poder jogar bola. Não que eu não fiz isso, eu fazia isso escondido, tá? Era punk. Porque minha mãe trabalhava, daí ela saía para trabalhar e eu e meu irmão nós tínhamos um negócio assim que a gente sabia o horário que a mãe chegava. Então o que a gente fazia? Se a mãe chegasse em casa e a casa estivesse suja, era assim, não tinha. Então o que a gente fazia? A gente sabia o horário que a mãe chegava, a gente ia lá, brincava, jogava bola escondido. Aí faltava meia hora para a mãe chegar, nós pulava para dentro de casa, pegava os amigos lá, dava aquela geral na casa. A mãe chegava e estava assistindo televisão. Meus anjinhos. Tadinha dela. Porém, tinha vezes que ela passava mal na empresa ou uma esfriada. E o que acontecia? Ela chegava antes em casa. Um dia eu jogando Betis assim. E meu irmão foi jogar a bola assim, daqui a pouco meu irmão ficou. Eu, vai, cara, joga essa bolinha aí, cara. Ele, quando eu olhei pra trás, minha mãe no guarda-chuva. Pra casa, toma! Meu pai não até em casa, né? Nossa, mano. Quando minha mãe entrou dentro de casa, ela só falou, tomara que esteja tudo limpo lá, tudo lá lavado. Eu falei, vou apanhar mais ainda. Ela entrou em casa, né? Tava tudo virado, cara. Meu Deus, aquele dia eu limpei a casa com surra. Cada xícara que eu lavava era cintada. Vocês acham que eu parei? Outro dia eu estava brincando de novo. Mas enfim. Então, foi uma fase muito gostosa da minha vida, onde a gente foi morar num terreno invadido, lá numa periferia de Curitiba. Era uma favela, até muito perigosa. Tanto é que, acho que um dia antes da gente chegar, tinha um rapaz lá que tinha matado um homem na mesa. O cara estava jantando lá, o cara chegou e matou o cara lá, entendeu? Então, tipo, era bem perigoso, rolava muita droga, entendeu? Então, enfim, a minha mãe, ela protegia a gente, ela conseguiu nos proteger até, eu posso dizer para vocês, até meus 14 anos. Com 14 anos eu decidi trabalhar, aí eu queria estudar à noite. Por quê? Meus amigos todos estudavam à noite, eu falei, quero estudar à noite, né? Eu cheguei para a mãe, eu quero estudar, né? Ela falou, não, tudo bem, eu falei, eu quero estudar à noite. Não, de noite não. E eu fiquei, não, mas eu quero estudar à noite. Ela falou, não, para você estudar à noite você tem que trabalhar. Eu falei, eu já estou trabalhando. Eu trabalhava escondido mesmo, porque ela não queria que eu trabalhasse. Então eu já vendia sorvete escondido, coisa, né, cara? Depois eu pedi perdão para a mãe, tá? Depois eu vou contar. Então, quando a minha mãe soube, eu já estava registrado, ela só tinha que ir lá assinar, e eu fui para a noite, estudar à noite. E foi nessa época aí que eu comecei a conhecer a bebida alcoólica. Então a gente ia para o colégio, e às vezes a gente não tinha a última aula, ou eu nunca fui de gazeaula, graças a Deus sempre fui estudioso. Esse é um ponto que minha mãe sempre admirou em mim. Eu sempre gostei de estudar, toda a minha vida, então sempre fui estudioso. Porém a gente tinha as nossas bagunças, né? E a primeira vez que eu bebi, assim, que eu cheguei bêbado em casa, a minha mãe ficou muito triste comigo. Ela não me bateu, por incrível que pareça, eu achei que eu ia apanhar, ela não me bateu.
Mas outro dia ela sentou e ela, tipo assim, o meu medo é você se tornar igual ao seu pai. E eu fiquei muito sentido com aquilo lá, ela falar isso, né? Eu estar com medo de me tornar igual ao meu pai, já veio meu pai na cabeça e eu, será que eu vou fazer minha mãe sofrer? Enfim. Porém, não teve como escapar, meus amigos foram mais fortes. E chegou uma época assim que eu bebia todo final de semana. Todo final de semana a gente saía e minha mãe acabou, não sei se acostumando com isso, mas tipo, pô, mas não tem mais o que fazer. Eu já estava já com meus 16, 17 anos, com os 18 anos eu conheci uma pessoa, uma menina. A gente começou a namorar, a gente estava em planos, já eu estava concluindo já, não se fala mais segundo grau, né, mas é que eu sou um pouquinho daí, então eu já estava concluindo o segundo grau, pensando já na faculdade, que eu ia fazer. E ela também pensando na faculdade, enfim, a gente estava num processo assim de que ia construir uma família. Nesse tempo eu lembro que eu diminuí muito as minhas saídas com meus amigos, eu diminuí muito a questão de bebida, era bem pouco, era raro quando eu bebia. Eu não fumava nessa época, a gente ficou acho que 1 ano e 8 meses juntos. E sabe quando você tem a tua vida assim, cara, só isso, eu casar, vou ter meus filhos e beleza, e glória a Deus, né? Não era evangélico ainda. Só que a mãe dela não gostava de mim, ela fazia de conta que gostava de mim e ela falava para essa pessoa, ela falou, eu acho que ele não é para você, porque ele é pobre, entendeu? Ele é pobre, ele tem quanto que ele ganha por mês lá, ele não tem dinheiro, estuda em colégio estadual, né? E ela sabia dos nossos planos. E essa mulher, ela conseguiu fazer, ela arquitetou um plano lá para a gente se separar, que chegou eu fui para São Paulo, na casa dos colegas, passar um feriado. Quando eu voltei, simplesmente ela chegou lá, eu não te amo mais, eu não quero mais nada com você. Eu falei, cara, tá maluco, a gente ia casar. E isso, cara, foi um baque. E eu sei que eu saí da casa dela, fui passando na frente de um conjunto onde eu sempre encontrava uns amigos e tinha uma festa rolando lá. Eu peguei, entrei na festa, me convidaram. Aí, sabe aquele negócio, eu vou encher a cara para esquecer o que aconteceu? Foi isso que eu fiz. E lá eu conheci um colega, é amigo meu até hoje. E esse cara chegou para mim, eu falei, estava mal, estava chorando. Ele falou, cara, o que aconteceu? Eu contei a história para ele. Ele falou, cara, você vai me terminar. Daí ele pensou, eu não estou legal. Ele falou, cara, vou te animar. Eu falei, como assim? Não, vou te dar um negócio que vai te deixar alegre. Vamos aí. Aí ele enrolou um cigarro de maconha. Eu falei, cara, eu nunca fumei esse negócio. Meu irmão já fumou, cara, e eu não sou desse negócio. Eu era tipo anti-droga mesmo. Eu morava na favela, a maioria dos meus amigos usavam drogas, assim. Eu não ficava muito com eles, assim. Eu já ficava mais com o pessoal mais elitizado, que a gente falava da parte de cima do bairro, que era um pessoal mais de um nível mais alto do que o nosso. E nessa época eu comecei a fazer montanhismo, porque eu sou montanhista já há mais de 20 anos. Então era montanha, era escalada, era trilha, entendeu? Então era bem, tipo assim, gostava muito de aventura. E eu falei para ele, cara, eu nunca curti isso, eu sou contra essas coisas. Ele falou, cara, mas eu vou te falar, isso aqui não faz mal, cara. Isso aqui é um calmante, isso aqui vai te relaxar. Eu estava tão injuriado, falei, vamos experimentar esse trem. Enfim, daquele dia eu fumei maconha há 20 anos. Então desse dia, desse primeiro baseado, eu larguei de fumar depois de 20 anos. Foi legal, foi top, eu simplesmente esqueci, fiquei como diz o cara, chata. Entendeu? Então, aí no outro dia ele foi em casa, daí como é que você tá? Eu tô bem, eu trouxe um baseadinho, opa, enrola pra nós, vamos fumar esse trem. Até então eu só vinha a droga até mim, não precisava comprar. Só que passa um certo momento que ela para de vir. Aí você começa a ir comprar, aí você começa a tirar dinheiro do teu bolso. Com a maconha eu comecei a frequentar as festas desse rapaz, que já conheci uma outra galera, aquela galera que eu fazia montanha, eu não abandonei eles, a gente ia de vez em quando. Eles mesmos meio que me deixaram de lado, porque estavam, eles, tipo assim, ó. O que acontece? Você tem um povo, por exemplo, aqui nós estamos na igreja, o pessoal começa a caminhar comigo e sabe que eu estou de boa. Daqui a pouco eu começo a usar droga, isso é um erro nosso. A gente se afasta. Não, ele está fumando maconha agora, então eu não vou mais andar com ele, isso é um erro.
Isso é um erro, nós não podemos fazer isso. Nós temos que insistir, como o pastor Edson falou. Se você tiver que perder o resto da sua vida para ganhar essa alma, faça isso. Tá? É só um parênteses aqui. Então eu comecei a frequentar outras festas, outras baladas. Aí eu conheci a cocaína. A cocaína então foi a coisa mais massa. Nossa, a cocaína te deixa legal. Quero mais cocaína. E daí você acha que você é o cara. Você acha que você pode pegar teu carro, você acha que você pode fazer o que você quer, que é isso que a droga faz com você. Aí você fica tão louco, daqui a pouco, nossa, eu estou muito louco, vou fumar uma maconha para dar uma amenizada. Aí se fumar uma maconha para amenizar, não, mas agora eu estou muito calmo, quero ficar louco. Daí você cheira, aí você bebe, e assim é a vida, e você vai indo. Isso foi só os finais de semana. Daqui a pouco começou já umas 2 vezes durante a semana. Aí você saía do colégio, cara, tô com um bagzinho aqui, tô com um pozinho novo aqui, vamos dar um cheiro antes de dormir? Vamos. Não existe dar um cheiro antes de dormir, cara. Não tem como você usar uma droga para te deixar alegre, para te deixar ligado e você dormir. Não. Aí você dá aquele cheiro, não, vamos pegar mais. Porque se for, aí você amanhece. Aí você vai trabalhar doidão. Eu cansei de trabalhar com cocaína no bolso para cheirar no banheiro da empresa. Para ficar ligado o dia inteiro, porque eu não dormi, né? Até aí tudo bem. Em 1998, eu conheci o crack. Esse é o cara, velho. Mano, olha aí o que o crack faz aí, ó. Fazia 1 mês aí, ó, que eu tinha largado o crack. O crack eu fumei 15 anos na minha vida. 15 anos. Eu perdi carro, eu perdi apartamento, eu quase tive um casamento com uma pessoa que a gente ficou 10 anos junto, mas eu simplesmente joguei no lixo. Eu perdi minha família, eu perdi minha dignidade, eu perdi o respeito. Eu já não era aquele cara que tirava nota alta no colégio. Faculdade eu comecei 2, não concluí nenhuma. Eu só queria saber do crack. O crack é uma droga que em 5 segundos ela te vicia. Então nunca fume crack, por favor, tá? Fica a dica. Foi a mesma história, o cara chegou, a gente estava sem maconha, a gente estava sem cocaína, de repente o cara chegou, cara, eu tô com um negócio aqui, que o negócio é top, cara. Ó, deixa a gente ligadão assim, pá. Experimentar esse negócio assim. Pior viagem da vida, 15 anos. Nesses 15 anos eu fiz a minha mãe sofrer, nesses 15 anos eu fiz minha família sofrer, eu fiz amigos meus sofrer, eu vivia para o crack. Eu chegava do trabalho, passava na boca, pegava o crack, chegava em casa, eu tinha perdido a vergonha na cara que eu fumava na frente da minha mãe. Eu fumava crack com maconha, tinha uma época, são várias maneiras de você fumar o crack. Eu fumava crack com maconha, eu fumava crack com maconha. Quando a minha mãe já tinha que fechar as portas do quarto, minha mãe já não podia deixar nada na geladeira, entendeu? Bujão de gás, um dia ela marcou o bujão de gás, não sei que bujão de gás. Ela tinha uma garrafa PET, que ela guardava moeda de R$1, eu sabia dessa garrafa. Um dia ela passou mal. Eu chamei meu tio para levar ela no hospital e ela deixou o quarto dela aberto. É hoje. Acabei com a garrafinha dela. Acabei, cara. Não, vou pegar só 5. Ia lá, não, mais 5. E aí, e assim. Você não sabe, você não tem limite da coisa. Eu pegava R$500 no banco, assim, eu sempre ganhei bem, eu sempre tive bons empregos. Por causa dos meus estudos, eu sempre tive bons empregos, então eu sempre tive bons salários. Cara, mas eu não fazia nada. Eu pegava lá, por exemplo, meu pagamento deu 2.000, que eu já passava na boca, porque eu ficava devendo. Como os caras sabiam que eu ganhava bem, eu tinha crédito. Crédito, boca tem crédito. Tem caderninho lá, você compra fiado. Verdade, você compra fiado. Só que uma pedrinha de crack que é 5, você compra por 50. Mas você está ali, você quer fumar, você paga. Você paga 50. Você paga 50, você paga tênis de R$500. Como eu sou montanhista, então eu sempre tive muito equipamento de montanhismo, mosquetão, corda, que são coisas caras. Bota, roupa, jaqueta, mochila. Então eu sempre tive isso aí. Então mochila que eu pagava R$500,
Eu ia na boca, eu dava lá por 50, às vezes por 10. Bota que eu pagava 400, 500 reais, dava lá por 10, 50. Relógio que eu pagava milão, 50 reais, 100 reais. Óculos. Então assim, cara, o que você tem na frente é o espírito devorador. Você é até pior que o espírito devorador, porque você é pior que ele, você devora o espírito devorador. O espírito devorador fica com medo de você. Eu não vou ficar perto desse cara não. Esse cara é mais louco que eu, velho. Entendeu? Você fica pior, cara. Você perde a noção de tudo. Você só quer saber de fumar o crack. E com isso eu fui perdendo esses empregos. Eu perdi os empregos bons, mas conseguia outros, e foi assim, foi assim. Em 2013 foi assim a reta final para tudo isso. Em 2013, na passagem de 2012 para 2013, eu tenho uma mulher na minha vida que ela é minha madrasta. Ela é casada com meu pai já há muitos anos, né? Eles têm uma filha, minha irmã, que em comum. E essa mulher, o pessoal conhece o pastor Everaldo? Então, ela é mãe do pastor Everaldo. Eu sou irmão por parte de pai do pastor Everaldo. Então, quando eles se converteram, eu lembro que eu era playboy, cara. Nossa, era pagão, velho. Pensa num cara malo, não dava assim. Daí, chegava para o Everaldo, daí, mano, beleza? Ô, cara, você tem que ir para Jesus. Que Jesus, que, velho? Para com isso, cara. Esse cara aí não vai nada, mano. Vocês estão perdendo tempo. Eu fazia faculdade de logística, né? Ele fazia teologia. Eu falei, fiquei sabendo que você está fazendo teologia. Cara, pra que serve teologia, velho? Eu falei a Bíblia. Eu falei, você é louco, mano. E ele olhava assim, cara. Eu falei, não, mano, o negócio é outro. Hoje é ADM. Hoje o canal fazia ADM. Pô, a parada hoje vai ver ADM. ADM, logística. Ele tirava sarro. E essa mulher, nossa mãe, que hoje eu chamo ela de mãe, porque eu falo que ela é minha segunda mãe, e ela sempre orou por mim. E em 2012 ela estava numa igreja, e a minha mãe biológica já estava falando para o meu pai que ela não me aguentava mais. Ela falou, seguinte, cara, qualquer dia nós vamos receber a notícia que o teu filho foi encontrado morto, cara. Ou você dá um jeito de levar ele daqui, porque eu não aguento mais. Já vieram aqui na frente de casa aqui prometer ele. E daí ele chegou para minha mãe e falou, não sei o que fazer com esse piá. Eu fui para 2 clínicas, tá? E eu não sei o que fazer com esse piá. A minha mãe Palmeira, no caso. Minha mãe biológica é Carolina, minha mãe madrasta é Palmeira, mas madrasta não, ela é minha mãe mesmo. Ela estava nessa igreja, ela pegou, aí o pastor dessa igreja chegou e falou assim, olha, eu preciso comprar uma rádio e eu vou precisar de dinheiro. Então assim, eu fiz 30 dias de jejum e Deus me colocou no coração de eu pedir para vocês, irmãos. Só que assim, vocês vão fazer um propósito com Deus, onde Deus falou que vocês têm 3 pedidos para fazer. E dentro de 1 ano ou 2 anos, esses 3 pedidos vocês vão fazer na fé que Deus vai fazer acontecer. Mas eu preciso que vocês, do coração, nasça uma oferta de vocês para vocês me ajudar a comprar a rádio. E minha mãe, naquele intuito lá, ela tinha um tio meu com câncer na garganta, já em fase terminal, e ela vivia uma vida com meu pai, de pessoas casadas, não casadas na igreja e nem no cartório. E para a igreja isso é ruim, né? Então ela chamava meu pai, eu quero casar com você, o papel certinho. Meu pai, não, que casar o quê? Não vamos precisar casar não. Aí minha mãe fez esses 3, ela colocou lá em oração a minha salvação, a saída das drogas, a cura do câncer do meu tio na garganta e que meu pai, olha só, mulher de fé, pensa numa mulherzinha de fé, do fogo. E ela chegou assim, ele vai vir pedir para casar comigo. E foi lá, ela fez um empréstimo de R$2.000, sem meu pai saber, que senão meu pai ia bater não, né? Ia brigar com ela. Ele não bate não, hoje não bate mais. Ela foi, fez empréstimo e fez o voto. 2013 foi o ano assim que eu mais consumi crack. Eu consumi crack dos 365 dias, eu acho que eu consumi 370. Só para vocês terem ideia, praticamente todos os dias. E chegou no mês de junho, eu perdi o emprego. Me mandaram embora e simplesmente eu não conseguia mais trabalhar, porque eu já estava na desgraça, né?
Deus ali, imagine, cara. Será que se eu chegasse desse jeito que vocês iam me aceitar? Tá feio o negócio, né? Bichinho feio, né? Daí, cara, eu sei que eu não consegui mais emprego, mas mesmo assim eu ia na boca. Eu ia lá. Meu quarto estava sempre equipado, eu tinha uma televisão tela plana, eu tinha meu laptop, então eu tinha celular, sempre tive celular bom. Como eu não tinha mais dinheiro, isso aí foi o que foi para pagar as dívidas. E eu fui consumindo droga, e daí o que acontece? Os traficantes eles iam lá em casa, eu quero meu dinheiro. Cara, não tem teu dinheiro, ó, tem o celular, você pode. Tá, me dá o celular. Ó, não tem mais dinheiro, ó, tem minha jaqueta, tá. Ó, tem meu sapato, tá. Ó, tem minha televisão, tá. Ó, tem meu laptop. Ó, tem isso, tem o bujão, tem isso, tem aquilo. Ih, não tem mais nada. Acabou. Mas eu tô com vontade de usar droga, eu vou lá. Ô, cara, vende pra mim, cara, sabe, eu sempre paguei certinho, já eu tô arrumando emprego aí, eu vou te pagar. No dia 31 de dezembro desse ano de 2013, eu fui e peguei acho que uns 100 reais de droga, assim, para passar o final do ano. Minha mãe tinha que viajar. E o cara chegou para mim e falou: esse cara eu vou te vender. Eu vou te vender, cara. Só que assim, se você não pagar, você sabe o que é a consequência. Eu falei: tô ligado. Só que uns 2 meses antes disso, eu sentei com uma tia minha, fui num churrasco na casa de um tio, e eu comecei a beber, daí a minha prima marcou com a carteira dela, eu ganhei 20 na carteira dela. Então, roubei na cara tudo. Marcou a carteira, eu falei: peguei. Aí eu sentei no sofá conversar com a minha tia, e minha tia veio me dar conselho. Ela é católica, entendeu? Ela trabalha na igreja. É uma mulher de Deus, a gente sabe, né? Enfim, ela acredita em Jesus, enfim. E ela veio conversar comigo, e ela fala para mim hoje que o diabo falava bem assim para ela: você tem que parar com isso, filho, porque tua mãe está morrendo, você está matando a família. Diz que o diabo falou assim: ó, eu vou acabar com tudo. Isso aqui já era. Esse aqui é meu. Esse aqui não vai mais incomodar vocês. Isso aqui já foi. Acabou. E ela disse que eu falava isso, e nessa eu levantei. Eu não lembro disso, pessoas. Não lembro. E nessa eu peguei e levantei. Enfim, voltando para 31 de dezembro. Depois vocês vão entender por que eu voltei nessa conversa com a minha tia. 31 de dezembro, beleza, a gente fumou crack a noite inteira. Chegou dia 1º de janeiro, de manhã, de madrugada, né? Dia 1º, já de madrugada, uma menina chegou para mim, assim, uma colega minha, falou: cara, você sabe que eu gosto muito de você, né? Eu não entendo, cara, de todo mundo que está aqui, cara, você é o cara que eu não entendo por que você usa isso. Porque assim, quando eu estava no meio dessa galera, eu sempre fui um cara que eu li muito, entendeu? Então o pessoal às vezes vinha... Você acredita, os caras vinham se aconselhar comigo. Nós todos usando droga, os caras vinham pedir conselho para mim. E eles falavam assim: cara, por que você está fazendo isso? Cara, eu sei. Eu sei que eu estou aqui, eu estou usando igual vocês. E essa menina, ela estava passando um ano difícil, eu fui e dei uma palavra para ela lá, de conforto. E a gente ficou muito amigo. E ela chegou para mim e falou bem assim: olha, eu fui agora buscar droga, os caras vão te matar hoje, tá? Falou bem assim: olha, se já está tudo certo. Tá? Você tem até meio-dia para pagar ele. Já tá, eu acabei de escutar. Já tem 2 caras já está certo, os caras já falaram para eles. Um dos caras que ela me mostrou, o cara, eles vão te matar hoje. Eu peguei e fiquei aqui, bom, fazer o que, né? Aí fui para minha casa, cheguei na minha casa, um dos traficantes já chegou no portão de casa, falou bem assim: daí, cara, cadê meu dinheiro? Eu falei: não tenho. Eu falei: eu estou indo no meu pai agora para conseguir o dinheiro. Aí ele falou: então beleza, você tem até meio-dia. Meio-dia eu vou vir aqui te matar. Falou bem assim: tá? Se você não conseguir meu dinheiro, meio-dia eu vou vir te matar. Eu falei: beleza, cara. Fechou? É nóis, filho. Aí saí, fui lá. Falei: quem que eu vou conseguir 700? 700, olha, minha vida valia 700 pro diabo, cara. O diabo é sujo mesmo, né? Nem para estar valorizado da gente. 700, velho. Tá louco. Falei: vou no meu pai, né? Cheguei no meu pai. Eu fui no trabalho do meu pai, o cara chegou: teu pai está de férias. Eu falei: ixi, ferrou. Da onde meu pai trabalha até a casa dele,
eu vou falar para vocês, dá em torno de entre 16 quilômetros mais ou menos. Eu falei, vou ter que ir na casa do meu pai. Eu olhei no meu bolso, o que eu tinha? 2 cigarros. 2 cigarros, mais nada. Eu falei, vou a pé. Senhores, pela primeira vez eu escutei uma voz no meu ouvido me ministrando. E aquela voz ia me ministrando assim, o que você está fazendo não é certo. E eu falava, nossa, eu vou morrer. Os caras vão me matar, cara. Eu falei, qual que é a ideia, né? Eu vou morrer. Tudo que eu pensava em fazer, meus planos, eu queria casar, eu queria ter filhos, né? Eu quero terminar minha faculdade, eu não vou conseguir isso, eu vou morrer por causa desse crack. A última esperança é meu pai, e aquela voz foi ministrando, não, você tem que mudar de vida. E eu dava um sol assim, eu falava, eu queria água, eu preciso de água. Eu não sei se eu estava num ambiente espiritual, porque onde eu passei é uma BR. Então pense no movimento de carro, uma BR. E aquele dia eu não achei ninguém. Eu queria fumar meu cigarro, não passou ninguém do meu lado. E eu estava com sede, daí aquela voz falou bem assim, ó, me mostrou uma voz, falou, vai lá e peça água. Eu peguei e fui lá, e eu segui, eu não entendi, mas eu escutava e seguia. Eu fui na guarita do Chico, cara, me dá um gole de água, cara. O cara falou, pode ser água do banheiro, me dá uma água. Esse cara, ele trouxe uma garrafinha de água, estava trincando, não sei se vocês falam trincando aqui, trincando de gelada. E eu tomei aquela garrafinha d'água e falei, ele falou, pode levar para você. E eu fui. Eu passo por lá até hoje e eu não vejo essa guarita. Eu não vejo. Eu falo para todo mundo. Até hoje eu passo no mesmo lugar, eu procuro, eu sempre passo. E não existe essa guarita. Não existe. Peguei e fui embora. Cheguei na casa da minha mãe, que era minha madrasta. Era em torno do meio-dia, isso já no dia 1º, né? Aí cheguei com essa carinha aí, ela me atendeu. Eu falei, cadê o pai? Ela, teu pai não está aí. E ela falou, entra, eu entrei. Até então eu chamava ela de Palmira, eu sempre chamava ela de Palmira. Eu falei, será que o pai vai demorar? Ela falou, não vai não. Quer almoçar? Eu falei, quero, estava morrendo de fome, comia comida. E a casa da minha mãe, ela é cheia, todo momento. Cheia, não tem, todo momento tem gente. E naquele dia assim, eu sei que estava um monte de gente, e daqui a pouco ficou só nós 2. E agora começa a parte mais bonita da história. Eu tenho o costume de chegar na casa da minha mãe, tem um banquinho, eu sento perto da porta da cozinha e eu fico conversando com ela fica lavando louça, e aquele dia não foi diferente. Daqui a pouco ela falou, tá tudo bem com você? Eu falei, tá tudo ótimo, tô massa, tô de boa. Ela falou, tô vendo. Tô vendo. Aquela cara de assustado. Ela, nossa. E as drogas? Eu falei, droga? Não. Faz acho que uns 2 meses que eu nem sei o que é isso. Tô vendo. Dá pra ver mesmo. Meu filho, você tem que entregar a tua vida para Jesus. Daí aquele dia eu não falei para ela nada. Eu só fiz assim. Daí ela falou, porque se você não entregar a tua vida para Jesus, você não vai sair dessa vida que você está. Falei, mas eu estou bem. Não, você não está bem, eu estou vendo. E ela começou a ministrar no meu coração. Aí ela falou assim, você sabia que se Jesus entrar na sua vida, você vai transformar, vai ser transformado? Que esse vazio que você está sentindo aí é do Espírito Santo. Em 30 segundos ela me ganhou para Jesus. E nem o pastor falou, 30 segundos. Eu falei assim, mãe, fala mais desse Jesus. Eu falei, se Jesus pode me salvar da morte? Ela falou, lógico que pode. Ele pode te levar para a vida eterna. Eu falei, opa! Já veio a ideia, vou casar, vou fazer minha faculdade. Falei, fala mais. Ela começou a ministrar. Eu vi uma coisa na minha mãe que eu nunca tinha visto antes, ela chorar, porque ela é uma mulher muito forte. Minha madrasta é uma mulher guerreira mesmo. E ela começou a chorar e eu comecei a chorar. E eu falei, eu quero entregar minha vida para Jesus. E naquele dia, que foi dia 2 de janeiro de 2014, eu entreguei minha vida para Jesus. Glória a Deus! Eu entreguei minha vida para Jesus. Só
que aconteceu? A minha mãe contou para mim que ela orou durante o ano inteiro. Ela me contou a história, que ela tinha feito esse propósito. Quando foi no dia 31 de dezembro de 2013, o Espírito Santo falou bem assim, ó, entra em jejum. aquela mesa cheia de carne. Você está de sacanagem, velho. Você quer que eu entre em jejum, cara? Entre em jejum. Ela ficou em jejum até no dia 2 ao meio-dia, que ela entendeu o porquê do jejum. Porque eu cheguei. Quando o Espírito Santo mandou ela entregar o jejum, eu cheguei. Ela ministrou na minha vida, entregou. Eu fui para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, eu conheci algumas pessoas que foram importantes na minha vida. E uma delas foi seu Edson Schumer. O que acontece? O tempo que eu passei usando droga, eu descobri que quando você vem para a igreja, isso fica uma dica para todo mundo, que vai acontecer, de pessoas com problema de droga chegar. Eu fui cuidado. Lembra que o Edson falou que ele ficava a todo momento, você está com vontade de usar droga? Você está com vontade de usar droga? Você está com vontade de usar droga? Eu tenho uma coisa para vocês, ó. Quando eu aceitei Jesus, ali na frente da minha mãe, quando eu aceitei Jesus com a minha mãe ali, o vazio que eu tinha, ele acabou. Eu nunca mais usei droga. Vieram falar para mim assim, ó, cuidado que os 6 meses, geralmente a pessoa recai. Vai fazer 4 anos. 4 anos. 4 anos que eu não uso isso. 4 anos que eu entreguei minha vida para Jesus de verdade e decidi caminhar com Ele. Mas o importante de tudo isso é o quê? Que não foi só a entrega, mas é o cuidado que eu tive dentro da igreja que eu fui. O carinho que eu recebi. O pai que Deus me deu. A mãe que deu. Cadê minha mãe? Eu nem sentar, não. Tá por aí, né? Entendeu? Porque você ser cuidado por pessoas que realmente querem fazer a diferença na sua vida é o mais importante na hora de vocês curarem pessoas, e não é só com droga, é com qualquer coisa. Então, quando eu cheguei na igreja, eu lembro que eu fui muito cuidado, as pessoas tiveram muito carinho comigo, muita preocupação. Os pastores ligavam para minha mãe e falaram assim, ele está saindo daqui agora para ir almoçar. Se ele não chegar em 10 minutos aí, entendeu? Não adianta, a gente vai na cola dele. Mas eu fui e fiz certinho. Entendeu? Eu decidi entregar minha vida para Jesus. Eu decidi seguir outro caminho. Eu decidi que a droga não era importante. Eu decidi que o Espírito Santo era importante. Eu troquei aquele vazio pelo Espírito Santo. E hoje na igreja, quando eu vejo tudo isso acontecendo, meu pastor falou assim, Léo, eu quero que você conte o testemunho lá. Eu fico imaginando assim, quantos jovens a gente deixa de ajudar? A minha mãe, ela se dedicou 1 ano, nem era minha mãe, era minha madrasta. Minha madrasta. Ela se dedicou 1 ano orando por mim. E eu fui recuperado, o meu tio curado do câncer, e meu pai e minha mãe se casaram. Essa é a obra de Deus, essa é a fé. Ninguém vive com Jesus sem fé. Ninguém vive com Deus sem fé. A gente tem que acreditar que é possível as coisas. E eu sou isso. Eu sou o resultado de amor. Eu sou o resultado de oração. Eu sou o resultado de pessoas que simplesmente abriram mão de uma coisa preciosa que a gente tem na vida hoje, que é o tempo. É o mais precioso. O Edson, ele perdeu assim, perdeu não, né, pastor? Ele ganhou, na verdade. O Edson, ele dedicou tempos assim comigo preciosos, onde ele me ensinou a amar Jesus. Eu acho legal. Entendeu? Então eu penso assim, que quando eu vejo um cara dando testemunho, eu era da vida assim, eu curtia, eu festava, eu fazia tudo. Aí eu aceitei Jesus, agora eu li a palavra. Jesus é tudo na minha vida. Que isso, irmão? Tem que falar assim, agora eu sou de Jesus! É isso que eu tenho que fazer. É não ter vergonha desse Jesus, entendeu? É chegar aquilo que o Edson falou. Eu trabalho num restaurante onde passa 450 pessoas todos os dias.
Eu não chego assim, olha, eu sou crente, eu posso falar de Jesus para você. Eu não faço isso, eu sou estratégico. Eu tenho um estilo de vida. E o meu estilo de vida incomoda o diabo. Sabe por que incomoda? Porque Deus fala assim, cara, o que é? Por que você é doidão assim, mas qual que é a tua? Eu falo, a minha é isso aqui. Essa é a minha. O pastor me ensinou uma coisa, né, bem legal. Uma vez chegou uma pessoa assim, você viu o capítulo da novela ontem lá, da Globo lá? Eu falei, não, cara, eu assisti outra novela. Qual? Eu falei, Êxodo, capítulo 1. Entendeu? E eu passei por 2 clínicas. Eu gosto de falar isso é quase uma marca, né, do Léo. Eu passei por 2 clínicas. E a clínica que me salvou foi a clínica de Jesus. E é essa clínica que a gente tem que trazer esses jovens que estão perdidos no mundo. Eu vou falar uma coisa para vocês. Fica uma missão, não é só jovens com problema com droga. Nós temos jovens hoje com problema suicida. Entendeu? Não é por causa das drogas, às vezes é por causa dos pais, às vezes é por causa das namoradas, mulheres. Então vocês não podem deixar, se vocês sabem que tem um vizinho, uma vizinha, qualquer pessoa que está precisando de uma palavra, não percam tempo. Imagine se minha mãe, no dia que ela foi lá, ela pensasse no dinheiro ao invés de na minha salvação. Entendeu? Ela não pensou no dinheiro. Ela falou assim, meu pai falou, ele não tem jeito. Tem. Para Jesus tem. É só entregar na mão de Jesus. Aqui é a prova. Belo, bonita. Melhor que aquilo, né? Bem melhor, bem melhor. Então, a dica para vocês é assim, ó. Se vocês têm pessoas, isso vai ser o final aqui do que eu vou falar. Se vocês conhecem alguém que precisa de oração, que precisa de amor, que precisa de amizade, que precisa que você chame para conversar. Às vezes você não vai conseguir essa pessoa na primeira vez. Já veio, hoje eu tenho uma função minha na igreja, quando chega lá as pessoas com problema com droga, eles já direcionam para mim. O cara chega e faz 3 perguntas para ele. 3 perguntas. Porque assim, ó, também tem uma coisa que Jesus fala, não jogar pérolas aos porcos. Não jogar pérolas aos porcos. Então, por que eu abandonei as drogas? Porque eu tomei uma decisão, eu quis, então é todo o processo. Eu tive pessoas que oraram por mim e oram por mim até hoje. Eu tive um acompanhamento da igreja. Eu tive amigos que o Neo Luca que me recebeu, eu chegando desse jeito, ele não quis nem saber, ele me abraçou. A Milena que está ali me abraçou, entendeu? Os adolescentes todos me abraçaram, os jovens da igreja me abraçaram. Eles não queriam saber se eu tinha usado ou não. A única coisa que eles se interessavam, continue no amor de Jesus. Então vocês não podem desistir dessas pessoas. Olhem por elas. É uma guerra. Nós estamos numa guerra. E a nossa missão na terra é saquear o inferno. É saquear o inferno, entendeu? Que nem os caras falaram, vai ter no final lá a briga, Deus e o diabo. Tem uma coisa para falar para vocês, não é briga não, Deus já venceu. Tem briga. Nem briga não. Quem tem nessa coisinha Street Fight, Deus e o diabo. Não tem não, velho, ó. Acabou o diabo. Só, tchau diabo. Entendeu? Então esse negócio aí de briga com o diabo, não é briga com o diabo. Como que o diabo vai brigar se ele está debaixo do meu pé? Não tem como. Fica aí. Não tem como. Então, não desistam.